Salmo de número 142. Não de forma apenas voltada para a coincidência, mas de propósito, é o que nós acabamos de cantar. Salmo de número 142. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. A sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam a armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que te dê graça ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres este bem. Vamos orar mais uma vez, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, louvamos ao teu santo nome pela oportunidade de estarmos aqui presentes para cultuá-lo. E Deus, nós clamamos que neste momento da exposição da tua palavra, o Senhor possa nos instruir mais uma vez. O Senhor possa nos ensinar mais uma vez. Unicamente pelos teus méritos, na eficácia do teu agir. Para que a tua igreja entenda que nos momentos de dificuldade, Senhor, sim, eu me refiro às verdadeiras dificuldades da vida cristã, e não simplesmente o que muitos julgam ser dificuldade, mas aquilo que nós passamos enquanto crentes, enquanto servos do Senhor. Ensina-nos que somente o Senhor é o nosso socorro. O Senhor é a fonte da nossa confiança. Que não devemos tender a confiar nos homens, nas providências meramente passageiras, Senhor, mas unicamente na tua mão, no teu poder e na tua graça. Fala ao nosso coração. E trabalha, Senhor, para que sejamos servos melhores, que entendam melhor a tua palavra e possam propagá-la de maneira fiel. Assim nós oramos em nome de Cristo. Amém. Queridos, na vida sempre precisamos de socorro. Todo ser humano, uma hora ou outra, vai precisar de socorro em alguma área da vida. Afinal, como disse um determinado poeta, somos seres pedindo socorro em busca de outros seres que estão constantemente pedindo socorro. E no conhecimento comum, sabemos muitas vezes onde buscá-los. Por exemplo, quando nós estamos necessitando de segurança, vamos ligar para a polícia, para a guarda municipal. Quando nós estamos precisando de saúde, nós sabemos ligar para o SAMU. Quando estamos precisando de algo nessa área, nós sabemos ligar para quem pode vir nos socorrer, como uma ambulância ou qualquer outro tipo de coisa. Quando você tem uma pequena batida de carro, liga logo para o seguro. Na hora da fome, vamos abrir aí os aplicativos que vão nos socorrer. Mas, queridos, há situações que de fato exigem um socorro maior. Situações que nenhum telefonema pode resolver. Situações que ninguém à nossa volta pode resolver. E que nenhum profissional comum que nós temos conhecimento pode resolver. Situações muitas vezes que prendem a nossa alma, o nosso ser, em momentos aonde nós sabemos que nada à nossa volta pode nos trazer o socorro que nós precisamos. E é neste momento em que devemos clamar a quem de fato pode nos ajudar. A quem de fato será o nosso verdadeiro socorro, o socorro eficaz para a nossa vida. E é aí que este salmo que nós acabamos de ler entra em cena,
para mostrar que o Senhor Deus é o nosso único socorro verdadeiro, que de fato pode nos auxiliar em momentos de desesperança. E quando eu falo de momentos de dificuldade e desesperança, eu não estou me referindo a momentos onde o nosso egoísmo salta e nós nos colocamos como vítimas. Não, mas momentos onde por causa do nome do Senhor, nós somos perseguidos e aflitos. Somente no Senhor Deus nós encontramos o verdadeiro e perfeito socorro para essas situações, conforme nos ensina este salmo. Meus irmãos, este salmo ele foi escrito por Davi, o maior compositor do saltério, o rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Talvez não seja possível ver aí em tua Bíblia em português, mas o cabeçalho deste salmo em hebraico diz que é um maskil. O que isso significa? Geralmente, quando é um salmo, um cântico, a expressão hebraica é Mizmor le Davi, um salmo, um cântico de Davi. Mas aqui nós temos algo diferente. A palavra utilizada é maskil. O que isso significa? Uma espécie de poema didático. Um poema para ensinar o povo. E também é descrito como uma oração, ou seja, o salmo tem duas características. Ela é didática, mas ele também é um clamor ao Senhor. Outra coisa que fica clara aqui é que Davi escreve este salmo quando está em uma caverna. Pode ter sido na caverna de Adulão, conforme 1 Samuel capítulo 22, ou na caverna perto de En-Gedi, em 1 Samuel capítulo 24. E nessas duas situações, apesar de nós não sabermos qual de fato foi ela, o salmista está se refugiando de Saul. Lembremos-nos que Saul queria matar Davi por inveja. Ele estava perseguindo a Davi. E Davi ele foge de Saul, ele se esconde nessas cavernas para não poder ser morto por aquele que antes dele era o rei de Israel, que foi Saul. Sendo assim, tudo indica que o salmo foi escrito em meio a esta situação que Davi estava passando, de perseguição, de aflição, de sofrimento. E se assim for, ele está no mesmo contexto do Salmo de número 57 e outros salmos que podem ter sido derivados desta mesma situação. E é neste momento de aflição, perseguição, desespero, sentimento de prisão, que Davi expressa que o Senhor é o seu único socorro. Em meio à perseguição, em meio à aflição, ele vai dizer que o Senhor é o seu único socorro. E é verdade, irmãos, que nós, crentes, servos do Senhor, e como eu já falei aqui, não por motivos meramente egoístas, mas quando nós realmente passamos por aflição pelo nome do Senhor, nós lidamos com situações como essas. Situações de perseguição, de angústia, de aflição. Mas o que nós devemos entender é que somente o Senhor é o nosso refúgio. E você, nesta noite, precisa entender que o Senhor é o teu único refúgio. O Senhor é o teu único refúgio. Portanto, se assim é, e podemos confessar esta verdade, devemos então, conforme nos orienta o Salmo de número 142, buscar pela ajuda do Senhor quando passamos por momentos como estes. Os dois primeiros versículos deste Salmo dão o tom para que possa estar claro para nós que Davi está se derramando de forma angustiante na presença do Senhor, buscando a ajuda do Senhor para o problema que ele estava passando. Ele está orando com um caráter de urgência. E ele abre o seu coração na presença de Deus, dizendo: ao Senhor ergo a voz e clamo com a minha voz, suplico ao Senhor. Nós temos aqui uma ideia de que Davi está clamando com um grito de intensidade, de desespero, de choro. Nós também temos algo aqui que traz uma espécie de reflexão, ou uma espécie de tristeza por um sentimento de que ele pode não estar sendo assistido. E é por isso que ele ergue a sua voz ao Senhor. É por isso que ele fala ao Senhor. É por isso que ele é veemente na presença do Senhor.
E ele também diz no verso 2: derramo perante ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Percebam que temos aqui algo que é característico, irmãos, da poesia hebraica, que é o paralelismo, onde temos ideias sendo repetidas e sobrepostas de formas equivalentes para dar ênfase no que está sendo dito, no que está sendo sentido. E o salmista faz isso para deixar evidente que o seu clamor estava sendo colocado unicamente diante do Senhor, com fervor, mesmo que em um momento de extrema agonia, conforme nos sugere os Salmos. Não é apenas um clamor, um grito, um momento de aflição, é também uma expressão de fé. Vejam, irmãos, Davi ele estava numa caverna, mas clama porque sabe que o Senhor também estava em todos os lugares. Se subo aos céus, lá tu estás. Se desço ao mais profundo abismo, lá tu estás também. Não há lugar onde o Senhor não esteja, e Davi certamente sabia que ainda que estivesse preso numa caverna, o Senhor estaria lá para ouvi-lo. Mas também precisamos entender, meus irmãos, que as dificuldades e os sofrimentos são a didática de Deus para tratar o nosso coração. Davi passou por essa situação e sim, o Senhor estava o tratando de alguma forma e usando esta situação para nos tratar também. E é importante que nós venhamos a falar isso, porque nós consideramos muitas vezes e temos uma ideia errada que quando nós iniciamos a nossa caminhada cristã, nós começamos a amar o Senhor e viver por o Senhor e confiar no Senhor e ter o Evangelho de Cristo como a base da nossa vida, esses problemas não virão mais. Agora parece que vai ser tudo flores. E você, cristão, deve entender que não é isso que acontece. Pelo contrário, você é chamado para carregar a sua cruz. Você é chamado sim para passar por momentos de tristeza e de aflição. Essa é uma das marcas dos cristãos. Você sempre passará por aflição, e essa é uma verdade inegável e irrefutável. Vida sem problema, vida com prosperidade em todas as áreas. Você está pleno em toda a sua vida, isso sim é uma mentira. Inclusive é uma mentira que tem atraído o ouvido de muitos, a vida de muitos, porque o evangelho que se quer ouvir hoje é: vai ficar tudo bem, vai ficar tudo ótimo para você. Deus não quer que o filho dele sofra, Deus não quer que o filho dele passe por aflição, Deus não quer que o filho dele passe por sofrimento, e as pessoas se derretem com essa palavra de manteiga. Mas é uma mentira, porque o cristão sempre passará por aflições. Lembremos-nos do que o nosso Senhor Jesus Cristo disse no início do Sermão do Monte: vocês serão bem-aventurados quando vocês passarem por aflição, quando vocês forem perseguidos por minha causa, quando vocês chorarem, quando mentindo disserem todo o mal contra vós. Porque o Senhor Jesus deixa claro que seguir a Ele, sim, é passar também por aflições. E o que devemos fazer quando estamos nas cavernas das aflições? O salmista Davi estava sendo perseguido para ser morto pelos seus inimigos. Nós sabemos a história. Davi não foi perseguido apenas esta vez, mas muitas outras. Só que nós temos as nossas próprias cavernas. Nós temos as nossas próprias lutas quando nós seguimos ao Senhor. E o que devemos fazer, irmãos? Devemos orar, devemos clamar, devemos derramar o nosso coração diante do Senhor, não apenas com uma queixa, mas com uma expressão de fé. João Calvino disse certa vez que a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. C.S. Lewis certa vez disse as seguintes palavras: eu oro porque não posso me ajudar, eu oro porque estou desamparado, eu oro porque a necessidade flui de mim todo o tempo, acordado e dormindo. Isso muda a Deus? Não, isso me muda, porque eu entendo a minha dependência unicamente dEle. Queridos, em tempos fáceis, nossas orações também são fáceis. Em tempos fáceis, as nossas orações muitas vezes se tornam puramente egoístas, mas elas assumem um caráter de urgência quando os problemas aparecem.
quando Deus está trabalhando em nós por meio do sofrimento, permitindo-nos passar pelo sofrimento para que ponhamos para fora tudo o que há no nosso coração. Mas eu me pergunto se de fato nós entendemos o que fazer e como fazer nos momentos de lutas, ou se apenas estamos habituados a reclamar e a nos queixar uns para os outros. Sabe, queridos, há crentes que infelizmente nos momentos de aflição sabe sim gritar, mas não ao Senhor. Sabe sim colocar as suas queixas, mas não no Senhor. Sabe sim falar e chorar, mas não diante da presença do Senhor. Confia em tudo. Confia em outras pessoas. Gosta de reclamar para todo mundo, gosta de falar para todo mundo, gosta de sempre achar um culpado para as suas aflições. Infelizmente, muitos de nós praticam este erro. Não temos maturidade e fé suficiente para colocar tudo diante do Senhor. E nós precisamos rever e mudar isso. Devemos também nos atentar ao fato de que oramos com alguma regularidade se formos cristãos. Quando lemos a Bíblia na igreja, provavelmente até nos horários dispersos ao longo do dia, no momento do culto. Mas muitas das nossas orações não sabem expressar de fato uma íntima confiança no Senhor. Se torna algo automático, uma espécie de rezas. Em momentos específicos, Senhor, obrigado pelo dia, Senhor, obrigado pelo alimento. Mas nós estamos falhando tanto na nossa intimidade com Deus que a gente não sabe nem colocar diante dele o nosso coração, derramar diante dele o nosso coração. Quantas vezes nós temos falhado com isso? E isso revela uma falta de intimidade na vida com o Senhor. Isso porque estamos considerando que vivemos também uma vida de oração, porque infelizmente muitos têm negligenciado essa área. Sabe, uma das coisas mais tristes para um pastor é ter que ficar insistindo para as pessoas orarem. Quantas pessoas me procuram assim, pastor, está doendo. Pastor, não estou conseguindo. Pastor, estou aflito. Pastor, não sei o que fazer. Aí eu pergunto, você já falou com o Senhor? Não. Você está colocando a confiança em quem? Num mero homem? Pecador salvo pela graça? Infelizmente, queridos, nós estamos mal acostumados a isso. É triste quando um pastor tem que dizer, meu irmão, minha irmã, vá colocar suas aflições diante de Deus, porque é algo que nós já deveríamos saber. É triste também quando nós estamos clamando para as pessoas orarem umas com as outras. Irmãos, vamos para a reunião de oração, vamos orar com os seus irmãos, mas são tantas desculpas. Hoje eu não pude porque meu feijão queimou. Hoje eu não pude porque o dente do menino caiu. Hoje eu não pude porque eu estava andando e aí torci o pé. Tudo é motivo para não estarmos em comunhão orando e colocando junto as nossas dificuldades diante do Senhor. Mas isso é necessário. Portanto, meus irmãos, o Salmo nos ensina que nós devemos buscar o auxílio do Senhor, porque o Senhor é o nosso único socorro. Nós devemos buscar o auxílio do Senhor nos momentos da dificuldade, erguer a nossa voz, porque só Ele, de fato, pode ouvi-la e considerá-la de acordo com a vontade dEle. Não há outro em quem nós devemos expor a nossa queixa. Mas eu vou falar das minhas queixas diante do Senhor. Sim, é isso que a palavra dele nos ensina a fazer. É o nosso papel. Mas a outra coisa que nós devemos buscar e entender com essa exortação: não busque ajuda em soluções momentâneas e passageiras. A ansiedade, a depressão, a tristeza absurda que nós passamos nestes tempos, levam muitas pessoas que também infelizmente se dizem cristãs, entender o que é a vida com Deus, a buscar coisas fáceis, momentâneas, passageiras, soluções rápidas, por exemplo, remédio. Eu estou triste, então me dá aí, eu vou ter que ir a um médico para me entupir de remédio. Eu estou decepcionado, eu estou aflito, eu estou passando por momentos difíceis na minha vida cristã. Opa! Preciso comprar um caminhão de remédio, porque só isso vai resolver a minha vida. Há pessoas que buscam lidar com as suas aflições nas bebidas, nas coisas passageiras dessa vida. Eu conheci uma irmã que
a forma dela lidar com o problema de ansiedade era passar o dia todo nas redes sociais. Se ela ficava 10 minutos longe, ela começava a tremer. E nós a confrontamos: irmã, você precisa colocar diante do Senhor. Não, mas isso aqui alivia a minha cabeça. Eu tenho que orar a vida dos outros. Eu tenho que estar postando fotos. Isso aqui dá sentido e me acalma. Olha que ponto nós chegamos. Há pessoas que optam pelo isolamento social. Não quero ver ninguém. Não quero lidar com ninguém. Não quero mexer com ninguém. Deixa eu aqui sofrendo comigo mesmo. Há pessoas aí fora, queridos, que estão perdendo de colocar as suas queixas diante do Senhor e se unindo a grupos que podem trazer valor. Pessoas que provavelmente as entendem. Por exemplo, aqui em Cosmópolis há um número grande de jovens que se denomina emo. É um tipo de jovens, os mais velhos aí não vão saber o que é isso, né? Mas um tipo de grupo que é diferente. E tendo uma conversa com algumas dessas pessoas, é perceptível que são pessoas que têm marcas profundas, mas elas procuram grupos para se associar, para então entender o sentido ali da vida, conseguir paz, conseguir aconchego, conseguir pessoas que possam abraçá-las no momento difícil, e isso dá sinônimo e sentido à vida delas no momento de dificuldade. Parece uma espécie de socorro, mas mais na frente vai ser o mesmo vazio. E é aí que nós então entendendo isso, devemos viver e pregar às pessoas. Irmãos, o mundo está jogado na perdição. O que você vê de relatos são pessoas dizendo assim: eu não sei onde esse mundo vai parar, esse mundo está perdido, esse mundo está totalmente jogado nos problemas mentais, psicológicos, ansiosos. O mundo perdeu seus referenciais e agora quem pode nos socorrer? Não é o Chapolin Colorado, é o Senhor. E você deve apresentar o Senhor como o único socorro, buscá-lo e dizer às pessoas: olha, o caminho para o socorro, para a essência da vida é o Senhor Deus. Portanto, aprenda e pregue isto para a glória de Deus neste lugar. Mas o Salmo vai adiante e nos diz também que o Senhor é o nosso único socorro, portanto, devemos declarar a nossa confiança nele. A partir do verso 3, temos uma mudança significativa na narrativa do Salmo. Ele faz uma mudança de pronomes. Davi primeiro se dirige ao Senhor na terceira pessoa. Ele diz: olha, eu clamo ao Senhor, eu clamo a Ele, eu ergo a minha voz a Ele, eu derramo diante dEle. É uma espécie de monólogo, de solilóquio. Ele está como se ele estivesse falando sozinho, se referindo ao Senhor. Mas agora, ele se dirige diretamente ao Senhor. Ele vai falar na segunda pessoa. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, tu conheces a minha vereda. No caminho que ando, me ocultam armadilhas. E isso é importante porque nós sabemos que há uma grande diferença entre falar sobre alguém e falar diretamente a alguém. E Davi vai falar diretamente ao Senhor agora, que a confiança dele estava unicamente no Senhor. Ele vai dizer ao Senhor também que somente o Senhor conhecia a sua conduta. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. Alguns intérpretes na história olharam para este salmo e enxergaram uma espécie de petulância de Davi. Afinal, quem pode chegar diante do Senhor e dizer assim: o Senhor conhece a minha história? Claro que Ele conhece, nós somos pecadores miseráveis. Sim, é isso que nos define primariamente, antes de Cristo. E ainda que tenhamos Cristo, ainda que tenhamos o Senhor, ainda assim nós somos pecadores miseráveis que carecem da misericórdia de Deus, e é o maior bem que nós temos. Mas Davi disse: o Senhor conhece os meus caminhos. Então alguns intérpretes, eles usam esse salmo para dizer que Davi foi petulante. Mas é possível que Davi não esteja sendo arrogante aqui, mas lembrando que trilhava o caminho de justo pela misericórdia do próprio Deus. Diferente de muitos de nós, que de fato tendemos a apresentar virtudes que pensamos ser apropriadas para que nos acheguemos diante do Senhor para dizer assim: o caminho está difícil. Às vezes nós estamos em situações tão horrendas por causa de nós mesmos, mas Senhor, eu tenho algumas virtudes. Como é que o Senhor faz isso com seu filho? Eu sou pastor, eu sou diácono.
Eu sou presbítero, eu canto no louvor. Como é que o teu servo pode passar por isso? E essas são situações mais simples, porque há situações ridículas. Por exemplo, uma certa família conhecida minha passou por um momento de grande tristeza, vergonha e aflição. Por quê? Porque uma senhora já, uma senhora de um casal conhecida, começou a ter um caso com um rapaz bem mais jovem. E aquilo foi uma vergonha para a família. Afinal, eles são crentes. Afinal, o marido era pastor. Olha só. Então, foi aquela vergonha, o sofrimento. E quando essa irmã foi ser confrontada, que os atos dela geraram tanto sofrimento, angústia, vergonha, sabe o que é que ela falou? Sabe qual foi o álibi dela? Mas pastor, amar é pecado? Ela estava dizendo assim, mas amar o meu amante é pecado? O Senhor não gosta de amor? Eu estou colocando para fora o amor do meu coração. Veja que parece uma coisa extremamente ridícula, mas muitas vezes nós somos assim, porque também passamos por momentos de aflições por causa dos nossos erros e pecados, e nós queremos chegar com álibis diante de Deus, dizendo que temos algo a oferecer para que o Senhor mude essa situação. Mas queridos, nós não temos nada, absolutamente nada, e é por isso que devemos confiar na misericórdia do Senhor. E Davi continua clamando, dizendo, no caminho em que ando, me ocultam armadilhas. O termo caminho, na língua hebraica e na literatura de sabedoria, é como uma metáfora para uma jornada de vida de alguém. Na sua jornada, muitos tentaram destruir Davi. Enquanto Deus o ajudava na vida, as pessoas não. Irmãos, Davi foi perseguido várias vezes em várias situações. Foi perseguido por Saul, foi perseguido pelos filisteus, foi perseguido por muitos seus soldados certa vez, foi perseguido pelo seu próprio filho que usurpou o seu trono e quis matá-lo. Nós sabemos por que, mas isso aconteceu. Enfim, a vida toda de Davi foi marcada por perseguições. E a ideia que Davi passa é que na sua caminhada de vida ele estava sendo caçado. Era como uma caça, e muitos estavam correndo atrás dele. E é verdade que muitas vezes nós somos caçados e perseguidos por sermos cristãos. Mas cristãos de verdade. Não aqueles que gostam de se misturar com os ímpios. Ah, pastor, eu não passo dificuldade nenhuma. Ninguém me persegue. Ninguém me rechaça por eu ser cristão. Eu transito bem no meio de todo mundo e nada acontece. Mas muitas vezes isso é verdade porque nós falamos como os ímpios. Nós agimos como os ímpios. Nós nos vestimos como os ímpios. Nós agimos de maneira geral como ímpios. Mas o verdadeiro crente, o verdadeiro servo de Deus, ele sim vai ser caçado pelos seus inimigos. Lutero dizia que nós temos 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. O mundo vai perseguir o verdadeiro cristão com as suas posições. A nossa carne irá nos perseguir para puxar o nosso tapete e pecarmos contra Deus. A Bíblia diz que o diabo, nosso inimigo, anda ao nosso derredor como um leão, querendo nos devorar, tramando a todo tempo com as suas setas malignas. Portanto, o verdadeiro crente sim será perseguido, mas isso nos remete primariamente ao nosso Redentor, o nosso Senhor Jesus. Irmãos, a vida de Jesus também foi marcada por ciladas, marcada por perseguição. O diabo armou cilada para o Senhor Jesus no deserto. Os religiosos da época marcavam ciladas absurdas e caçavam Jesus Cristo. Os romanos, o seu próprio povo e até mesmo um dos seus discípulos armou a cilada que levou o nosso Redentor para a cruz. E sim, Jesus trilhava um caminho perfeito, mas mesmo nesse estilo de vida, tinha muitos inimigos. E você espera o quê? Você, enquanto cristão, espera o quê? Quer que aconteça o quê contigo? Meus irmãos, a vida é uma soma de tempos.
e nessa soma de tempos seremos perseguidos. E sua única ajuda no momento de angústia é por aquele que pode zelar a tua vida, que é o Senhor. Mas no verso 4, o salmista diz mais, ele diz assim: eu não tenho ninguém à minha direita. Na antiguidade, a direita, quando alguém se expressava dessa forma, trazia a ideia de uma posição de honra. Os convidados de honra estavam sentados à direita. Os amigos e soldados com grande autoridade estavam sentados à direita. Davi tinha inimigo à sua frente, atrás, à sua esquerda, mas à sua direita não tinha absolutamente ninguém. O que é que ele está dizendo aqui? Eu não tenho ninguém para me ajudar nessas lutas. Ele diz mais no verso 4, não há um lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A palavra usada aqui é doresh, a ideia de buscar cuidadosamente. Ele está falando assim, não tem ninguém que se atente para ver que eu ainda estou aqui. Veja, é como se ele dissesse que não tem ninguém para ajudá-lo nesses momentos. Mas veja que ele está falando de homens e não de Deus. Ele não está dizendo que o Senhor não está à sua direita, mas homens. Resumindo, duas coisas ficam claras aqui nos versos. Primeiro, o caminho diante dele era perigoso, cheio de armadilha e cheio de inimigos. Davi precisava de ajuda. Segundo, ele está dizendo que não tem amigo, que está sozinho, que não tem apoio, que está perdido. E é nesse cenário que Davi se convence que o Senhor é seu refúgio. Veja o verso 5. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes, ou seja, a minha herança na terra dos viventes. Veja que Davi provavelmente aprendeu a lição quando no Salmo de número 16, verso 8, ele diz, o Senhor, tenho sempre a minha presença, estando ele à minha direita, jamais serei abalado. Ele está dizendo, olha, eu sei que eu não tenho homens à minha direita, eu sei que eu não tenho ninguém por mim, mas eu tenho o Senhor. O Senhor é suficiente. Então, quando nós estamos nesses momentos de dificuldades, queridos, momentos de aflição, momento de tristeza, momento de solidão, momento de perseguição, devemos nos lembrar que o Senhor é o nosso socorro e nós precisamos colocar isso como uma verdade clara para nós e devemos confessar também diante do Senhor. Chegar e dizer, Senhor, eu não tenho mais ninguém a não ser a Ti. Como o salmista no Salmo de número 75, a quem tenho eu no céu senão a Ti? E na terra não há quem eu deseje além de Ti. A minha alma e o meu coração desfalecem, mas o Senhor é a fortaleza do meu coração e a minha herança é para sempre. Queridos, eu passei por um momento de grande dificuldade na minha vida. Os irmãos me conhecem, sabem que eu não gosto de falar de mim. Dificilmente eu uso a minha vida como exemplo para alguma coisa, né? Mas eu passei por um momento de grande dificuldade na minha vida, dos 17 aos 21 anos. Momentos de perdas, de aflição, de dificuldade. Eu me lembro que a minha angústia era tanta que eu passava dias e noites sem dormir, aflito, a ansiedade lá em cima. Minha pressão arterial sempre foi boa, mas ela ia para 19/10. De angústia. Não conseguia viver, não conseguia respirar, não conseguia trabalhar, por momentos de extrema angústia e dificuldade, e ainda assim, em meio a essa situação, eu já estava no ministério, já estava como evangelista, já estava como missionário. E sabe como essa situação foi revertida na minha vida? Quando eu parei de olhar para homens, quando eu parei de olhar para situações, quando eu parei de buscar ajuda em coisas findáveis, quando eu derramei meu coração no Senhor e disse, Deus, eu não tenho mais nada a não ser o Senhor, essa situação é por causa de mim sim. É o meu coração, é a minha falta de fé, são os meus erros, mas eu sei que o Senhor é o meu baluarte. E as escrituras consolaram a minha alma, o Senhor consolou a minha alma. Eu percebi que o único que eu tinha à minha direita era o Senhor. Entenda isso para a tua vida, não importa a situação, não importa o que você passe, não importa a angústia, não importa o que essa igreja passe, nós devemos confiar no nosso Senhor. E devemos declarar diante dele que não temos outro a não ser ele mesmo. Mas o Salmo se encaminha
por fim. O Salmo diz que o Senhor é o nosso socorro e que nós devemos, sim, buscar ajuda nele, depositar toda a nossa confiança nele. Mas o Salmo também nos ensina que devemos ter perspectiva que glorifiquem a ele. Nos últimos 2 versos, os 6 e 7, nós temos aqui uma série de imperativos. Atende o meu clamor, livra-me, tira a minha alma. E observe que no verso 6, quando ele clama, atende o meu clamor, pois me vejo fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. O que ele está fazendo? Ele está colocando a consciência da realidade diante do Senhor. Ele está dizendo, eu não tenho força. Eu não tenho força porque eu sou fraco, eu sou dependente e os meus inimigos são mais fortes do que eu. Os meus inimigos são mais fortes do que eu. E nessa consciência, ele prossegue dizendo, tira a minha alma do cárcere. Alguns estudiosos acreditam que, por essa palavra prisão aqui, Davi poderia estar preso em algum lugar. Mas nós cremos que o cárcere que ele está falando é dentro da caverna, porque ele estava preso. Ele não podia sair, ele não poderia colocar as caras em Israel, senão ele estava morto. Para que eu te dê graças ao teu nome. Agora percebam que o que ele está pedindo aqui é para que ele seja liberto, para quê? Para dar graças ao nome do Senhor. Irmãos, por que os hebreus foram libertos do Egito? Quando o Senhor aparece a Moisés lá em Êxodo capítulo 3, ele diz, liberta meu povo para que me adorem no deserto. Olha só, era para adorar a Deus. E aqui já fica claro para nós que o intuito maior do Senhor em nos libertar das nossas situações difíceis é para que possamos adorá-lo. É para que possamos render graças a Ele. O que você faz quando alguém te ajuda em momentos difíceis? Gratidão sem fim. Irmãos, não é simplesmente para não sentir bem, como prega essa sociedade narcisista, egoísta, antropocêntrico. Esse tipo de evangelicalismo que está distante das escrituras, esse tipo de pregação coaching, esse tipo de palavras que exaltam o homem, que diz que você tem que ser liberto da dificuldade para se sentir bem. Simplesmente só para se sentir bem. Por quê? Porque o homem é o centro. Deus não quer ver o filho dele sofrendo, passando por aflição. Na verdade, você tem que comer o melhor dessa terra. Você tem que usufruir do melhor dessa terra. Você tem que ter todas as riquezas dessa terra, porque você é o centro de Deus. Sabe o que é isso? Balela. Sabe o que é isso? Mentira. Sabe o que é isso? Colocar o homem no lugar de Deus. Porque as escrituras nos dizem que nós somos libertos da nossa aflição e devemos buscar essa liberdade para quê? Para glorificar ao Senhor, para exaltar ao Senhor. Essa deve ser a nossa perspectiva. Sabe uma coisa que eu via na Bahia e aqui eu sinto falta? Quando eu falo aqui, não é aqui em Cosmópolis ou em Limeira, é em São Paulo de maneira geral. Era interessante que quando algum irmão estava doente, ou passando por uma aflição, por uma dificuldade, logo que o Senhor os livrava, falava assim, eu preciso fazer um culto de ação de graças em casa. E a pessoa não descansava enquanto não fizesse um culto de ação de graça, enchia a paciência. Pastor, tem que fazer o culto lá em casa, eu não estou nem conseguindo dormir. Aí chamava todos os irmãos, até gente que era de outras igrejas, vamos glorificar ao Senhor, porque o Senhor deu livramento. Lá é uma coisa muito comum. E às vezes nós nos esquecemos quanto isso é importante, irmãos, porque o salmista diz que liberdade e livramento é para glorificar o Senhor. É para exaltar ao Senhor. Mas tem outra coisa também aqui que ele fala que fica claro. Diz que a liberdade e o livramento o cercarão de justos. Ele estava cercado de inimigos, mas acreditava que um dia estaria cercado de justos. Temos aqui um padrão comunitário. O salmista não queria estar sozinho, mas rodeado dos seus irmãos.
Veja que isso quebra também cristãos que querem viver uma vida diante de Deus absolutamente só. É a minha vida, é o meu cristianismo, é minha forma de seguir a Deus, quando na verdade desde o Antigo Testamento existe o padrão de comunhão. Existe o padrão de santificação coletiva. O Novo Testamento deixa isso claro, que o nosso caminhar diante de Deus é para a edificação do próximo também, porque o corpo em si se santifica de maneira mútua. E o salmista pede livramento e anseia estar rodeado de justos. Mas tem outra coisa interessante que podemos aprender com a ideia passada por estes versos. No Salmo de número 23, no verso 5, a ovelha perfeita, aquilo ali é um salmo messiânico, tá? Não é um salmo que você bota na parede que serve como um mantra para a tua casa, não é como um amuleto, não. Ali é um salmo messiânico. E a ovelha perfeita está dizendo que o Senhor preparará diante dele uma mesa, na presença dos seus adversários. Ele estará rodeado de adversários, para beber o cálice que transbordava. No Antigo Testamento, o cálice transbordando nunca é sinônimo de bênção, mas sempre da ira de Deus. É assim que a gente interpreta a Bíblia. Então a ovelha está dizendo que estaria cercada de inimigos, bebendo o cálice da ira de Deus. Quem é aquela ovelha? É o Messias, é o Senhor Jesus Cristo. O Messias estava cercado de inimigos. Ele diz que estaria cercado de inimigos, e aqueles inimigos éramos nós. Aqueles inimigos descritos ao redor da mesa éramos nós. Mas o nosso Senhor, quando encarnou, também estava rodeado de inimigos. Quando foi levado à casa de Anás e Caifás, ali diante de Anás e Caifás, até mesmo os seus próprios apóstolos o abandonaram. E ele estava sozinho, rodeado de inimigos, tomando tapa na cara, sendo cuspido, sendo esculachado. Na sua morte, ele estava sozinho. Mas ele morreu, e ao terceiro dia ressuscitou em triunfo. E sabe qual é a outra vez que o nosso Redentor estará rodeado de ímpios e perseguidores? Quando ele descer das nuvens do céu para julgar este mundo. E ele dirá àqueles inimigos ao seu redor que todos terão que confessar que somente ele é o Senhor, que a justiça dele é perfeita, que ele é perfeito, e que tudo que prometeu se cumprirá, e os seus ímpios serão punidos, os injustos serão punidos, o mal que o rodear nesse dia serão lançados na perdição eterna. Mas sabe qual é a outra vez nas Escrituras e a última vez que mostra o nosso Redentor rodeado de pessoas? É na glória, rodeado de justos. Vi no céu uma grande multidão, incontável, e todos louvavam em uma só voz: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro. O nosso Senhor estará rodeado de justos que ele fez justo. Então veja que este salmo aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que esse salmo aponta para aquele que de fato sofreu, aquele que de fato passou por angústias, aquele que de fato foi perseguido de maneira injusta. Ele teve sempre o Deus Pai à sua direita. O Senhor o livrou de seus perseguidores, dando vitória. A tumba não foi um cárcere que conseguiu prender o nosso Redentor. E a sua vitória deu a certeza que ele, pela sua graça, estará rodeado na eternidade de pessoas justificadas por ele. Então, queridos, tomando isso como lição, entenda que nós devemos buscar o alívio para a nossa dor. Devemos buscar a solução, o socorro no Senhor, acima de tudo, para que ele seja glorificado. Não é por mim, não é por você, não é para o bem da gente, não. É para a glória do Senhor.
É isso que Davi desejava e é isso que nós devemos desejar também. Eu já estou terminando esta mensagem, mas lembre-se que nós falamos no início que sempre precisamos de socorro. Mas há momentos, principalmente para nós cristãos, que telefonemas não vão resolver. Pessoas não vão resolver. Na verdade, vão se afastar. E é nesse momento da nossa angústia, é o nosso sofrimento, que a gente sabe quem é o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é o nosso castelo forte.